Bom, pessoal, vamos seguindo aqui a nossa saga, né, em relação ao Excel, né, Excel com a logística. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais uma aplicação. Na verdade, eu vou resgatar uma aplicação que a gente fez no Excel. Tem um outro vídeo, né, que eu coloquei no canal, que é aquela aplicação do Excel voltada, né, apresentando o conceito do Pareto, princípio lá do Pareto. Vou mostrar isso em uma prova, né, em uma avaliação do ENAD, do curso de logística. Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Por trás da questão tá esse ponto do princípio de Pareto, tá? A prova é de 2012. Só ajustar aqui, ficar certinho aqui na visualização. Vamos lá. Então, essa questão aqui é uma questão de 2012, na prova do ENAD, e é uma aplicação por trás da questão, tem a ideia do Pareto. Então, percebam agora a aplicação prática. Isso caiu numa prova. O ENAD tem um estilo, né, a prova de concurso, né, a avaliação dos cursos de graduação, de forma geral. E nessa prova de 2012, da graduação em logística, caiu uma questão, e essa questão tem toda a relação com aquele princípio do Pareto. Então, vamos lá, aqui, ó. Começar aqui na questão. Uma questão discursiva, tá? Em qualquer estoque que contenha mais de um item, alguns serão mais importantes para a organização do que outros. Alguns itens, por exemplo, podem ter uma taxa de uso muito alta, de modo que, se faltassem, muitos consumidores ficariam desapontados. Outros podem ter valores particularmente altos, de modo que níveis de estoque excessivos seriam particularmente caros. Uma forma comum de discriminar diferentes itens de estoque é fazer uma lista deles, de acordo com as suas movimentações de valor. O livro é do Nigel Slack, né, Administração da Produção, de 2002. Aliás, é a principal bibliografia quando você fala administração ou gestão da produção. Bom, aí ele coloca uma tabela de consumo. A questão vale 10 pontos, tá? O consumo anual e o preço unitário de cada item de determinada empresa estão descritos na tabela a seguir, que é essa tabela aqui, ó, tá? Estão visualizando essa tabela aqui. A empresa quer saber quais são os itens em estoque com maior movimentação de valor, para que se tenha maior controle do estoque. Com o auxílio das informações do texto acima, então ele já deixa no texto que são as maiores, uma lista e as movimentações de valor. Estabeleça a ordem de prioridade de controle dos itens em estoque para essa empresa, apresentando os cálculos efetuados em uma tabela. Então, notem aqui que eu tenho uma tabela, eu tenho consumo anual e eu tenho preço unitário, real por unidade. Reparem o seguinte também: não quer dizer que o item mais caro é aquele item que vai exercer o maior impacto financeiro no estoque. Reparem aqui que o item 1 ele custa R$ 80 por unidade. Mas a movimentação dele, o consumo anual dele é de 230 unidades. O item 2 ele tem um preço unitário de R$ 30 por unidade. E a movimentação dele, o consumo dele anual, na verdade, unidades, é de 700 unidades no ano. Então, ele consome muito mais do que o item que unitariamente é mais caro do que ele. No caso, o item 1, que custa R$ 80 por unidade. Então, fiquem atentos que ele fala de movimentações de valor. Por isso que eu falei que por trás dessa questão tem o princípio do Pareto, que é uma aplicação em Excel. Então, aqui eu vou só selecionar aqui essa tabela aqui. Acho que eu não sei se eu consigo selecionar ela. Acho que eu consigo selecionar aqui, ó. Vou só dar uma fotografia dela aqui e vou abrir o Excel, mais uma vez Excel em branco. É o princípio que a gente vem seguindo aqui. Eu começo com o Excel totalmente em branco e vou do zero até você, né, verificar, ver de forma prática a aplicação, né, de algum conceito, ferramenta do Excel na área de logística, que atenda, no caso, a área de logística. Só abrir o Excel aqui, eu vou descompartilhar essa prova e vou compartilhar o Excel em branco, que eu vou abrir o Excel em branco, tá? Para vocês aí. Então, o Excel está só abrindo aqui. Tá, ele está abrindo o Excel.
Deixa eu só céu em branco aqui para poder compartilhar com vocês. Eu vou fazer na prática e por trás tem esse princípio do Pareto, tá? Então aqui, ó, deixa eu só fechar aqui. Só, beleza, tá. Então aqui já vou colar aqui, eu vou fazer do lado e vou compartilhar o Excel com vocês. Então, vamos lá. Excel aqui, beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui os itens, tá? Então eu tenho o item 1, 2, 3, 4 e 5, beleza. Eu tenho um consumo de 230, 700, 500, 75 e 900. Tabela pequena, dá para a gente fazer dessa forma, tá? Procuro fazer da maneira mais prática, objetiva, simples possível, tá? Aqui o consumo, vou colocar só como consumo, e aqui o preço. Beleza, então o preço aqui é 80, aqui é 30, aqui é 82, 82, aqui é 80 e aqui é 30. Beleza. Vou colocar o preço aqui em reais, beleza? E aqui a movimentação de valor, tá? Naquele vídeo, né, o vídeo que eu comentei a questão do Pareto, a aplicação do Pareto, tô fazendo essa série, né, de aplicações do Excel na logística, a gente verificou essa ideia. Então aqui é a movimentação de valor, que é o impacto financeiro. É o consumo vezes o preço. Então aqui consumo vezes o preço. Eu falo que está a ideia aqui do Pareto por trás, que eu vou ordenar do maior para o menor. Então, eu pego essa tabela aqui, que é o item, a descrição aqui, fosse o código de produtos, né, listagem, e aqui eu vou ordenar, vou só alterar um pouquinho aqui, vou ordenar do maior para o menor. Deixa eu só classificar aqui, vou em dados, classificar, e aqui a coluna de movimentação de valor do maior para o menor. Quando eu faço isso, são só 5 itens, né? Naquela aplicação que eu fiz do Pareto, né, do Excel, aplicando Pareto usando Excel, né, eu faço com 10 itens, se não me engano. Tá? Tem um vídeo aí no canal. Bom, então o item que impacta mais financeiramente é o item 3, 41 mil, 41 mil reais. Tá? Então, esse que tem de 41 mil reais, ele é o que impacta mais. O segundo é 27 mil reais. O terceiro item, que é o item 2, que é esse item aqui, impacta 21 mil reais. Aí o penúltimo item, 18.400, e o último, 6 mil. E notem que o último custa unitariamente 80 reais. Mas a movimentação dele, o consumo dele, é de 75 unidades no ano. Bom, aqui eu já tenho uma ideia clara que eu tenho que ter uma preocupação, eu tenho que priorizar os itens, o 3, o 5. Só que tem o seguinte, tá? Aí existe vou fazer aqui um comentário crítico em relação a esse princípio do Pareto. Essa ideia do Pareto de priorizar os itens com maior movimentação de valor, aquela ideia que 20% dos itens consomem 80% dos recursos, eu também não posso deixar de considerar, deixar de ter uma certa atenção com os itens que têm uma movimentação baixa. Porque o que pode acontecer é que esses itens têm um giro baixo, um nível de saída baixo, em termos de saída de estoque, é que esses itens vão ficar parados, e se o item ficar parado, ocupando espaço no seu armazém, na sua estrutura de armazenagem, ele está gerando um custo. Lembra sempre que estoque é investimento, é uma montanha de dinheiro. Você tem ele parado, tem que girar. Eu também não posso deixar de considerar esses itens. Aqui, se eu faço um percentual, vou pegar aqui uma soma, um total, a gente tem uma ideia percentual individual, é que vou fixar, né, F4 para a célula L10 aqui, que é o total. Vou pegar aqui um percentual em relação ao total, tá? Percentual individual. Eu falo isso naquele vídeo do Pareto, né, que eu postei no canal, eu menciono isso. Então, aqui 36%, só colocar duas casas aqui,
Eu coloquei duas casas aqui, 36%. Vou colocar aqui para os demais, ó. Notem aqui, ó, 36, 23. Os dois primeiros somados, quase que 60%, é 59,96%. Então, só você colocar esses comentários, tá? Você responde essa questão dessa forma. Você faz a tabela, faz o cálculo, que é o consumo vezes o preço, ordena do maior para o menor, ele já te dá a dica no próprio enunciado, que é para fazer uma lista e movimentação de valor. Movimentação de valor é o consumo, a demanda, vezes o preço ou o custo. Ordena do maior para o menor e depois faz um percentual individual. Aqui eu fiz um percentual, tá? Individual, certo? Então aqui, ó, eu faço um percentual individual. Se você quiser fazer o acumulado, que foi a aplicação que eu fiz, que tem um vídeo aí no canal do princípio do Pareto, né, aplicado no Excel, eu vou igualar o primeiro, aí vai ser o que estiver na linha, mais o anterior, né? Então aqui mais o anterior no caso, 36,16. E aí eu vou acumulando. Colar aqui para baixo, ó, tem que bater 100% no final. Notem que dois itens, ó, os itens 3 e 5, vou até marcar aqui, ó, é 59,96% de movimentação de valor. Movimentação financeira, que é consumo vezes preço. Isso que importa, né? Você fala de Pareto. Vamos voltar para a questão, para a resposta lá do Enad. Então, deixa eu só voltar para a questão aqui. E aí, o padrão de resposta que ele dá, deixa eu só. Aqui, ó. Ele nem entra no percentual, tá? Ele coloca uma ordem, a ordem que a gente fez. Você faz, ó, ele nem faz mais nenhum comentário, tá? Só ordenando já é o suficiente. Você pode, claro, colocar um comentário, ó, deve priorizar os itens 3 e 5, se você quiser colocar o percentual acumulado, porque aqui ele está exigindo o entendimento desse conceito, que é a ideia do Pareto, de você priorizar. Tá? Então, a ideia da priorização. Essa questão vale 10 pontos, é uma questão discursiva e é essa aplicação do Pareto. Tá bom? Então, esse aqui é mais um vídeo dessas aplicações, essa série, né, de aplicações do Excel na logística. Eu vou trazer novas aplicações. E agora numa prova. Estou representando isso numa prova, que é a prova do ENAD 2012, do curso de logística. Tá bom? Um abraço aí, pessoal, e vamos seguindo aí com os vídeos, com essa saga aí de desvendar o Excel dentro da logística. Bom, um abraço aí, pessoal.